Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver aqui tão sozinho na desilusão. Há um tipo de silêncio que é mais ensurdecedor do que qualquer grito. É o silêncio que fica quando uma voz que durante décadas serviu de trilha sonora para as nossas dores mais escondidas, de repente se apaga. O mundo parece girar um pouco mais devagar, as cores perdem a saturação e por um breve momento a realidade se torna insuportável. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga ouvir o eco distante de uma seresta tocando em algum rádio de pilha no interior do Brasil. Mas aquele som carrega, a partir de agora, um peso diferente, um peso fúnebre, porque a fonte daquela emoção secou. A história que vou contar hoje não é sobre fama, dinheiro ou holofotes artificiais. É uma história sobre sobrevivência, sobre a capacidade humana de transformar a tragédia pessoal em arte pura, e sobre como um menino pobre, nascido no pó da terra esquecida, se tornou um gigante que nem a morte será capaz de derrubar completamente. Estamos falando de uma lenda que não precisou da aprovação da elite para ser rei. Estamos falando de Rei Douglas. Mas para entender o fim, precisamos voltar ao início, onde tudo era improvável, onde a esperança era um luxo que poucos podiam pagar. Tudo começa longe dos prédios espelhados das grandes metrópoles. O cenário é Grajaú, no estado do Maranhão. É ali, no coração geográfico e sentimental de um Brasil profundo, que nasce Raimundo Douglas Barbosa. Guarde esse nome, Raimundo. Um nome comum, pesado, carregado de terra e suor. O ano era o final da década de 50 e o Maranhão daquela época era um lugar onde o destino das pessoas parecia traçado no momento do nascimento: trabalhar na roça, sofrer calado e morrer cedo. Mas Raimundo tinha algo diferente pulsando em suas veias. Não era apenas sangue, era música. Aos 9 anos de idade, quando a maioria das crianças está protegida pela inocência da infância, Raimundo já encarava a brutalidade da vida adulta. Ele subiu em um palco pela primeira vez ainda menino. Imagine a cena: uma criança pequena segurando um microfone que parecia grande demais para suas mãos, diante de uma plateia de homens e mulheres calejados pela vida. O que ele cantava não eram cantigas de roda, eram lamentos, eram canções de amor e traição. Como uma criança de 9 anos podia entender a dor de um divórcio, a amargura da solidão ou o desespero de um amor não correspondido? Isso permanece um mistério. Talvez ele fosse uma alma velha reencarnada para traduzir o sofrimento daquele povo. O fato é que quando Raimundo abria a boca, Grajaú parava. Mas a genialidade muitas vezes é vizinha da maldição. Crescer como um prodígio num lugar sem recursos é uma tortura lenta. Durante anos, Raimundo Douglas Barbosa foi apenas uma promessa. Ele viu portas se fecharem com estrondo na sua cara. Ele ouviu nãos que quebrariam o espírito de qualquer homem comum. A indústria musical brasileira sempre foi cruel com o que vem de baixo, com o que é popular, com o que cheira a povo. Eles chamavam de brega. Eles usavam essa palavra como um insulto, como uma forma de dizer: isso é lixo, isso não é cultura. Mal sabiam eles que estavam cuspindo no altar da verdadeira música brasileira. Ray Douglas, como passaria a ser conhecido, não se importava com os rótulos acadêmicos. Ele sabia para quem cantava. Ele cantava para a mulher que lavava roupa no rio pensando no marido que foi embora. Ele cantava para o pedreiro que bebia sua cachaça no fim do dia para esquecer a dor nas costas e a falta de dinheiro. Ele cantava a seresta, esse gênero que é o blues brasileiro, a ópera dos desvalidos, e ele abraçou essa missão como um soldado abraça sua arma em meio à guerra. A transformação de Raimundo em Ray Douglas foi uma jornada de humilhação e resistência. Imagine as estradas de terra do Maranhão, do Pará, do Piauí, nos anos 70 e 80. Ônibus quebrados no meio do nada, poeira vermelha cobrindo o corpo, fome, sede, noites mal dormidas em hotéis baratos onde as paredes eram finas como papel. Ray viveu tudo isso. Ele tocou em lugares onde o palco era feito de caixotes, onde o som falhava, onde o pagamento muitas vezes não vinha. Mas ele nunca, jamais parou de cantar.
Havia uma fome dentro dele, não de comida, mas de reconhecimento, uma necessidade visceral de ser ouvido. Essa persistência sobrenatural começou a dar frutos de uma maneira que a lógica não explica. Não foi a televisão que fez Ray Douglas, não foi o rádio FM das capitais, foi o povo, foi a pirataria. Sim, a pirataria, essa distribuição orgânica e incontrolável que levou a voz de Ray para os 4 cantos do país. Fitas cassete, depois CDs gravados em fundo de quintal, começaram a circular de mão em mão. Você precisa ouvir esse cara, diziam. Ele canta o que eu sinto. E assim, como uma febre subterrânea, o nome Ray Douglas se tornou onipresente. Quando os anos 90 e 2000 chegaram, o brega e a seresta explodiram e Ray estava lá, não como um novato, mas como um general veterano liderando seu exército de corações partidos. Foi nessa época que surgiram as obras-primas, músicas como Eu Duvido. Vamos parar um segundo para falar sobre isso. Eu Duvido não é apenas uma letra, é um desafio existencial. Quando o Ray cantava Eu duvido que esse cara te ame como eu te amei, ele não estava apenas recitando palavras, ele estava colocando o dedo na ferida aberta de cada ouvinte. A voz dele, com aquele vibrato característico, anasalado e cheio de choro, entrava na mente das pessoas e arrancava as memórias mais dolorosas. E o que dizer de L'Amour, uma canção que mistura a simplicidade do interior com uma aspiração universal ao romantismo? Ray Douglas tinha esse poder. Ele fazia o bar sujo da esquina parecer um filme dramático. Ele validava a dor do pobre. Ele dizia: seu sofrimento importa. Sua lágrima vale ouro. Isso é algo que nenhum dinheiro compra. Isso é conexão espiritual. Ele se tornou o imperador da seresta, lotando praças, ginásios e clubes. As pessoas não iam apenas para dançar, elas iam para serem absolvidas de seus pecados amorosos através da voz dele. Mas a vida, com sua ironia cruel, cobra um preço alto por tanta entrega. O corpo humano não foi feito para suportar a intensidade de uma vida na estrada por tanto tempo. Ray Douglas entregou sua alma ao público, mas seu corpo começou a pedir a conta. A diabetes, essa doença traiçoeira e silenciosa, começou a corroer o gigante por dentro. Enquanto sua voz ainda ecoava potente nos alto-falantes, o homem Raimundo começava a fraquejar. Os últimos anos foram uma batalha que as câmeras não mostraram. Derrames, internações, o medo constante da morte. Imagine o terror de um cantor cuja vida é a sua voz sentir seu corpo paralisar, sentir a força vital esvair-se. Mas mesmo assim, a chama não apagava. Existem relatos de Ray, já debilitado, querendo subir no palco, querendo honrar compromissos, porque para ele, a música não era um trabalho, era a única forma de respirar. Ele lutou contra a doença com a mesma ferocidade com que lutou contra a pobreza em Grajaú. Ele era um guerreiro. No entanto, há guerras que não podem ser vencidas. O tempo é um inimigo invencível. O Maranhão, o Brasil e o mundo da música brega prenderam a respiração quando as notícias de sua internação recente começaram a circular. Havia uma esperança teimosa, uma fé de que ele, o homem que sobreviveu a tudo, sobreviveria a mais isso. Rezaram por ele, fizeram promessas, tocaram suas músicas mais alto, como se o volume pudesse lhe dar forças. Mas o destino já havia escrito o capítulo final. No dia 16 de janeiro de 2026, uma sexta-feira que ficará marcada na história da cultura popular brasileira, a luz se apagou. Aos 68 anos, Raimundo Douglas Barbosa, o nosso Ray Douglas, faleceu. A notícia correu como um raio, mais rápida do que qualquer música de sucesso. De repente, os grupos de WhatsApp, as redes sociais, as conversas de calçada, tudo foi tomado por um único assunto: o Ray morreu. A causa oficial fala de complicações de saúde, mas a verdade poética é que ele morreu de viver. Ele morreu porque seu coração, que bateu por milhões de pessoas, finalmente precisou descansar. Ele estava internado, lutando até o último segundo, recusando-se a entregar os pontos, fiel à sua natureza de sobrevivente. Mas quando a morte chegou, ela não encontrou um homem derrotado.
Ela encontrou uma lenda completa. A cidade de Grajaú chorou, o Maranhão vestiu luto, mas a dor não respeitou fronteiras estaduais. Em cada birosca do Pará, em cada feira do Piauí, em cada casa humilde do Ceará, houve um momento de silêncio. Homens feitos choraram como crianças, mulheres olharam para o rádio com incredulidade. Porque Rei Douglas não era apenas um artista distante, ele era um membro da família. Ele esteve presente nos churrascos de domingo, nas bebedeiras de sexta-feira, nos momentos de solidão na madrugada. Perder Rei Douglas é como perder um tio querido, aquele que sempre tinha uma história triste e bonita para contar. O legado que ele deixa é imensurável e, ironicamente, indestrutível. A crítica elitista, que torceu o nariz para ele durante décadas, agora é obrigada a reconhecer o tamanho do vácuo que ele deixa. Rei Douglas provou que a arte não precisa ser complexa para ser profunda. Ele provou que 3 acordes e uma voz sincera podem mover montanhas emocionais. Ele foi a voz do sem voz, o poeta dos analfabetos, o terapeuta dos desesperados. Agora, olhe para o futuro. O que acontece quando uma lenda morre? Ela se torna mito. E por todos os dias que virão, a música de Rei Douglas vai soar diferente. Ela vai ganhar uma aura de saudade eterna. Vento Norte, Lamour, A Deusa de Itamaracá, essas músicas não são mais apenas faixas gravadas. São relíquias sagradas de um tempo que não volta mais. A morte levou Raimundo, o homem de carne e osso, sujeito a dores e doenças. Mas Rei Douglas, a entidade, o espírito da seresta, esse é imortal. Enquanto houver alguém sofrendo por amor neste país, enquanto houver um copo de cerveja sendo levantado em honra a uma paixão perdida, Rei Douglas estará lá. Ele estará vivo na poeira da estrada, no chiado do rádio, na memória coletiva de um povo que aprendeu a sentir através de sua voz. Nós vivemos hoje em um mundo de músicas descartáveis, de artistas fabricados em laboratório, de vozes corrigidas por computador. Rei Douglas era o oposto de tudo isso. Ele era real, ele era cru, ele era imperfeito, e era na sua imperfeição que residia a sua perfeição. A sua morte encerra um ciclo de autenticidade que dificilmente veremos novamente. O Brasil perdeu sua alma brega, perdeu seu intérprete mais visceral. E assim terminamos esta homenagem, não com um adeus, porque adeus é para quem vai embora para sempre. Terminamos com um até logo, porque toda vez que você ouvir aquela introdução de teclado, toda vez que aquela voz inconfundível entrar rasgando o silêncio, Rei Douglas estará vivo novamente. Ele cumpriu sua missão. Ele transformou sua dor em nossa cura. Descanse em paz, guerreiro de Grajaú. O palco agora é no céu, e eu tenho certeza de que os anjos estão aprendendo o que é uma seresta de verdade. A nós, que ficamos aqui neste plano, resta a saudade e a certeza de que, como ele, jamais haverá outro. O dia 16 de janeiro de 2026 será lembrado não como o dia do fim, mas como o dia em que Rei Douglas se tornou eterno.